Saudações, família do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos aqui acompanhar aqui os comentários do canal ISBT Rio. Vou deixando os créditos totais ao canal. Pessoal, que a gente busca aquela notícia e informação sempre atualizada do Botafogo. O Botafogo empatou ontem de 1-1 no Newton Santos com o Bahia. Jogo difícil, truncado, mas foi jogão lá e cá. Os dois times foram dispostos a ganhar, mas foi, infelizmente, o resultado não foi muito bom aí para o Botafogo, que vai agora visitar o Tricolor de Aço lá na casa deles e precisa da vitória, né, pessoal? Bora acompanhar aqui os comentários de Fernandinha, Veni Casagrande e também Pedrosa, trazendo notícias e informações sempre atualizadas do Fogão. Bora pro vídeo, mas antes se inscreva no canal, deixe o seu like e, se possível, o seu comentário. Ah, parou, gente! Sabe o que é engraçado? Quando saiu o sorteio aqui, aí todo mundo, meu Deus, quais foram os confrontos mais difíceis? Flamengo e Palmeiras, Botafogo e Bahia. Inclusive, na ocasião, o Bahia estava brigando pela liderança. O Bahia não desaprendeu a jogar futebol e nem vendeu todo mundo. O Bahia tá aí, gente. Teve uma oscilação no Campeonato Brasileiro, mas todo mundo tá entendendo que o Bahia tá priorizando sim a Copa do Brasil. O Botafogo não enfrentou o pior time do campeonato. O Botafogo não enfrentou qualquer time do campeonato. Pelo contrário, o Botafogo enfrentou um dos melhores times na temporada. Não tô falando do elenco, tô falando do que tem performado no ano de 2024. O Bahia é um time fortíssimo. E tem um ponto, o próprio Rogério Ceni falou. O gramado da Fonte Nova não é legal, né? Não é bacana. E aí, ele falou que no segundo tempo eles se sentiram mais à vontade no sintético, porque a bola rola bem rápido e a gente viu que o Bahia precisa ter um bom gramado para trabalhar. Então, assim, a gente não tá falando de qualquer time. Tem críticas a se fazer ao Botafogo? Sempre. E por que a torcida vai vaiar? Porque quer ver sempre uma vitória em casa. E é natural e tá certíssima a torcida. Mas a gente também não pode desprezar o adversário. Dito isso, olhando o lado do Botafogo, mais uma vez, Lucas Pedrosa, eu vou te chamar de Pedro Certezas, beijo pra Pedro Certezas que está na França. Ô, Lucas Pedrosa, mais uma vez, o Arthur Jorge surpreendendo com sua escalação. Sim. Ele começa com o menino Carlos Alberto, que na última temporada foi um desafogo várias vezes, sofreu os pênaltis importantes, fez gols importantes, é um menino com muita qualidade ofensiva. E ele escolheu o Carlos Alberto, inclusive o autor do gol do Botafogo. Eu queria saber, ô Pedrosa, se você gostou da escalação inicial do Arthur Jorge. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda, Veni, galera de casa. Gostei sim, tanto é que a gente pode falar que surtiu efeito rapidamente, né? A escolha dele pelo Carlos Alberto, que foi o autor do gol do Botafogo. Os primeiros 15 minutos do Botafogo foram muito fortes, inclusive o Luiz Henrique poderia ter até feito o segundo. E depois do primeiro tempo, quando esses 15 minutos passaram, eu vi um Botafogo sendo mais dominado pelo Bahia, mas sem dúvida alguma. Eu acho que tem que frisar tudo que você falou. A gente está falando aqui de um time que tem Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, que é um gênio do futebol brasileiro, o próprio Tassiano. Aí o Biel jogou ontem, o Luciano Juba, que é um camisa 10 na lateral esquerda. Cauli, na direita o Aras é muito bom. Gente, o Bahia não só é um dos melhores times, mas também é um dos melhores elencos do futebol brasileiro. E seria um adversário muito difícil para o Botafogo. Então, no primeiro tempo, depois do gol, o Bahia dominou as ações. Foi lamentável para o Botafogo ter tomado um golzinho no final do primeiro tempo, porque se vira para o intervalo com a vantagem no placar, o ímpeto do jogo seria totalmente diferente. Só que eu considero que no segundo tempo o Botafogo cresceu de produção. Foi melhor do que o Bahia, teve mais controle da partida. Mas infelizmente o resultado, na minha visão, não é bom, porque justamente você vai jogar na casa do adversário. Só que a gente está falando de um Botafogo que consegue fazer gol em praticamente todas as partidas que ele joga. É um time extremamente qualificado, que não jogou com a sua força máxima ontem, na minha visão, porque o Tiquinho foi banco, porque tem outros jogadores também que poderiam ter sido utilizados, apesar do Carlos Alberto ter feito um bom jogo, saiu machucado, a gente lamenta também, mas eu acho que o Arthur Jorge, para o jogo na Fonte Nova, vai com a sua força máxima, vai com seus principais jogadores e o Botafogo, sem dúvida alguma, tem condições totais de conseguir essa classificação. O Bahia é muito forte, então, sem terra arrasada. Ô, Venê, assim, no primeiro tempo o Botafogo perdeu um pouquinho o meio de campo. Não sei se vocês concordam um pouquinho comigo. Talvez essa foi a maior dificuldade. A gente tá falando, a gente não pode analisar só um time. A gente enfrenta um adversário que tem qualidades e o Bahia tem muita qualidade. O Botafogo sofreu muito ali pelo lado do Cuiabano. E aí o Arthur faz esse retoque com a entrada do Cauê. Inclusive, ele usa muito a entrada do Cauê. Ele botou o Cauê ali para fazer esse retoque defensivo, porque estava sofrendo muito por ali e, de fato, resolveu. E aí
tem as melhoras no segundo tempo que o Pedrosa cita, claro, porque entraram peças importantíssimas, como o próprio Tiquinho Soares, que entra mais uma vez muito bem, muito voluntarioso, um cara que tá muito diferente da temporada. Aí, o Marlon, que na minha opinião, eu já falei aqui algumas vezes, eu jogo confete quando tem que jogar, mas eu também aponto quando tem que apontar. O Marlon, que na minha opinião, é um dos personagens mais importantes da temporada. Citei ele aqui, citei o Bastos, mas ontem não teve uma noite muito feliz, o que é natural. Uma hora ou outro jogador não vai performar do jeito que a gente espera. O Marlon ontem não fez um bom primeiro tempo. E aí a gente está falando de um jogador muito importante. Quando ele não performa bem, acaba que vira um efeito dominal. É natural. E aí, na mexida do Arthur, a gente viu a entrada do Cauê. E aí eu vou querer falar de um personagem que eu vou citar agora, que é o Alan. Mais uma vez, entrando de forma com muita qualidade, o Alan, o Vene Casagrande. Não sei se você gostou da entrada dele. Gostei da entrada dele, o que não é nenhuma surpresa. A gente já mencionou aqui que se o Alan jogar o que ele sabe jogar, ele vai ser titular nesse time do Botafogo. Independentemente dos outros jogadores para essa posição, para os concorrentes, digamos assim, mas o Alan é um nível muito acima dos demais. Respeito o futebol do Marlon, acho que é um jogador extremamente importante, mas é bom ele voltar a render porque o Alan está pedindo passagem. Toda vez que ele é acionado no segundo tempo, ele dá conta do recado. Eu quero dizer uma coisa aqui bem firme. Na minha opinião, o Marlon é o titular, tá? Atualmente. Eu só dei uma crítica a essa partida. Não acho que o Marlon tem que agora sentar no banco, não. Pelo contrário, eu acho que ele é o titular. Só que ele é tão importante que um dia que ele não performa bem, o Botafogo não vai tão bem no meio do Só jogo. que o que acontece quando você tem um elenco? Você automaticamente faz que tenha uma briga ali, porque todo mundo quer ser titular. Vamos acabar com essa demagogia. Ah, não quero ser titular. Claro que quer ser titular. A verdade é essa. Eles vão brigar. E a partir do momento que eles brigam, obviamente de uma maneira sadia, quem ganha é o técnico, quem ganha é o time. Então é por isso é importante você ter jogadores brigando por posição. É o mesmo caso do Alan. Só que eu quero chamar a atenção para um outro jogador do setor ofensivo, o Igor Jesus. Boa. Esse jogador chegou muito bem ao Botafogo. Eu não lembro de uma partida ruim dele. Ele pode... Não teve. Não teve. É um jogador extremamente irregular e, novamente, ontem ele fez um bom jogo. 4 finalizações, sendo 3 a gol. E a gente estava mencionando aqui no off que ele tem características que hoje é raro. Ele é alto, forte e tem velocidade. É um jogador que tem um futebol muito parecido com o Tiquinho Soares. Muito parecido mesmo. Só que ele consegue fazer várias funções no setor ofensivo. Então eu queria parabenizar também o Igor Jesus, porque desde que chegou ao Botafogo, tem sido um jogador importante. Esse é o meu. Você tem um também, né? Eu tenho, Igor Jesus. Mas esse é o meu. É volante, no caso. Vamos falar do Flamengo, mas também a gente tem que sempre lembrar o torcedor botafoguense uma coisa importante. O Arthur faz mexidas muito na minutagem dos jogadores, já identificamos isso na temporada, mas também ele faz retoques por ausências clínicas. Tem 2 jogadores que se machucaram e não por coincidência o Botafogo não performou igual na saída deles dois, que foi o Eduardo e o Júnior Santos. Principalmente o Júnior Santos, que aí ele era o top 1 de importância da temporada, o artilheiro da temporada. O Júnior Santos tinha uma função, né, que tá machucado, mas tem uma função ofensiva e defensiva muito importante para o Botafogo. Então, até o Arthur encontrar como vai se refazer, juntar seus cacos com a saída com a ausência temporária clínica do Júnior Santos e do Eduardo também, ele até achar o grau ali, ele vai ter que usar jogos para tentar experimentar. Ele vai achar, chegou aí já o substituto. Matheus Martins. É verdade. Chegou esse ontem, é o substituto do Botafogo. Botafogo. Lá ontem. Pode ter certeza, esse moleque é muito bom de bola. Ele estava lá ontem, foi anunciado já de forma oficial e foi com a família lá assistir ao jogo. Vamos Agora, não sei se vocês concordam comigo. O Tietê, ele também faz muita falta quando ele não está no time. Eu não sei como que o Arthur Jorge pode encaixar o Tietê, mas o Tietê, para mim, ele tem que ser titular nesse time do Botafogo. Também. Porque é um jogador extremamente importante. Ele dá um equilíbrio, tanto no setor defensivo quanto no setor ofensivo. Eu concordo. É um equilíbrio e principalmente uma liderança tática. Isso é muito importante. Às vezes as coisas vão se ajustando taticamente e o Tietê vai fazendo isso durante o jogo. Eu também acho que o Tietê faz falta. Olha aí, hoje tem jogão pela... Então é isso, né, torcida? Eu vou trazer para vocês aí mais uma notícia. Análise: Botafogo apresenta oscilação ofensivas e defensivas e deixa a vaga em aberto. Pessoal, o Botafogo enfrentou o Bahia nesta terça-feira, dia 30, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Nenhum dos dois times saiu vitoriosos e apenas ficaram no empate no placar de 1-1, deixando a vaga do confronto em aberto. A decisão da classificação será decidida na partida de volta, que ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 7, na Arena Fonte Nova. O Glorioso não fez aí uma boa atuação até abrir o placar
do jogo com o gol de Carlos Alberto, mas não conseguiu segurar aí o resultado e tomou o gol no empate ainda no primeiro tempo. As atuações ruins não são de hoje. O Alvinegro vem de 3 partidas sem vencer e não tem conseguido apresentar um bom futebol, tomando muitos gols e apresentando nervoso aí na hora de concluir as jogadas no ataque. Ainda sem Júnior Santos e Eduardo, as principais referências ofensivas, o time aparenta estar sentindo os desfalques e em um momento crucial da temporada em que vai enfrentar uma maratona de jogos esse mês de agosto. O técnico Arthur Jorge falou na coletiva sobre os desfalques da equipe. A dificuldade é que todos nós, quando não temos todo o elenco à disposição, eu ou qualquer outro técnico tem a dificuldade de achar soluções, disse o treinador português. Além da oscilação no setor ofensivo, o setor defensivo também apresentando falhas. Nos últimos 3 jogos, o Botafogo tomou 6 gols e foi vazado aí nos 3 jogos. Nesta partida contra o Bahia, a defesa do time carioca apresentou uma melhora no segundo tempo, não deixando aí o adversário chegar com perigo aí no ataque. Para o jogo de volta, Arthur Jorge terá a missão de trazer a confiança dos jogadores de volta e recuperar aí o equilíbrio defensivo e ofensivo que a equipe estava apresentando na temporada. Antes do jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, o Alvinegro aí tem um compromisso neste sábado pelo Campeonato Brasileiro e o Glorioso visita aí o Atlético Goianiense em jogo válido pela 11ª rodada. Pessoal, então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Se ainda não deixou seu like, deixa seu like, que nos ajuda muito aqui na plataforma, no engajamento do vídeo também. E se ainda não é inscrito, pessoal, que se inscreva no canal, dá essa moralzinha pra gente se inscrever no canal. Acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontecer com o Fogão. Fique com Deus, tenha uma excelente quarta-feira e até a próxima notícia.